Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar, né, um conteúdo de História da Matemática, né, do Egito Antigo, né, que é o método da falsa posição. Então, esse método da falsa posição, né, ele foi um método utilizado pelos egípcios, aí, numa época aí de 3.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. Existem comprovações no papiro de Hind. O papiro de Hind foi um papiro descoberto por um escocês chamado Henry Hind, né, aí nos anos de 1850 aproximadamente, né, foi encontrado esse papiro lá no Egito, né, às margens lá do Rio Nilo, e Henry Hind compra esse papiro. Hoje esse papiro está em Londres, né, no Museu Britânico. Logo após a morte de Hind, esse papiro passou a ficar lá no museu, né, no museu em Londres, no Museu Britânico de Londres. E esse papiro, né, tem alguns problemas envolvendo o método da falsa posição, né. Hoje são problemas de equações, né, equações de uma variável, primeiro grau. É importante dizer que esse papiro foi escrito em torno de 1650, mais ou menos, por aí, antes de Cristo, né, por um escriba chamado Ames. Daí até que esse papiro ele pode ser chamado também de papiro de Hind, né, por conta de Henry Hind, que basicamente foi aquela pessoa que se apossou do papiro, ou papiro de Ames, né, que é o Ames, né, escrito, né, a gente tem isso aqui, ó, papiro de Hind, né, foi esse escocês que nós falamos, Henry Hind, ou o papiro, né, papiro de Ames, que é o escriba, né, que escreveu, né, quem escreveu esse papiro. É um papiro que tem em torno de 5,50 metros de comprimento e aí um pouquinho mais de 30 centímetros de largura, né? Então ele entre 30 e 40 centímetros de largura. E ali constam 85 problemas. Então, voltando, do problema 24 ao 29, né, são problemas envolvendo o método da falsa posição. Então nós vamos falar desse método, né, que é interessante, e mostrar como os egípcios resolviam essas questões. Então nós vamos aqui colocar o problema 26, né, do papiro de Hind. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no problema. Então diz assim: uma quantidade e o seu quarto adicionado torna-se 15. Qual é esta quantidade? Então, gente, veja que nós colocamos aqui esse problema, onde ele diz assim: uma quantidade e o seu quarto, quer dizer, o quarto dessa quantidade adicionado, né, uma quantidade e o quarto dessa quantidade adicionada vale 15, ou torna-se 15. Qual é esta quantidade? Qual é esta quantidade? Bom, nós vamos, antes de colocar o procedimento feito pelos egípcios, que era um procedimento aritmético, quer dizer,
faça isso, faça aquilo, que na realidade, hoje, é como se nós estivéssemos resolvendo ou trabalhando com resoluções de equações. Então, as equações, né, que está aí dentro da álgebra simbólica, ela toma força depois de 1500, quer dizer, 1500 depois de Cristo. Então, ele está falando em torno de 3000 anos antes de Cristo, não havia nenhuma ideia dessa álgebra simbólica. Por exemplo, quando você tem equação, você tem código, você tem o sinal de mais, o sinal de menos, igual, vezes. Então, isso não existia nessas representações que a gente tem hoje na álgebra, né, que a gente chama de álgebra simbólica. Mas a gente vai usar isso para entender qual é ou como é esse método da falsa posição. É interessante que esse método da falsa posição ele foi utilizado, né, pelos gregos, pelos romanos, pelos árabes, né, na China. Alguns acham até que, para alguns, esse método surge na China. Não é verdade. Ele é evidente na China bem depois dos egípcios, né? Não é verdade, porque há a constatação no papiro que lá, em torno aí de 2000 anos antes de Cristo, já se fazia esses problemas. Isso está lá no papiro usando esse método. Bom, então vamos ver isso numa forma algébrica. Então, diz assim, uma quantidade que a gente está aqui chamando de x, podia botar uma interrogação, um quadradinho, um símbolo desconhecido, né? Usar o que a gente usa normalmente na álgebra, que é uma incógnita. Então, uma quantidade mais e é adicionado mais, né, mais o seu quarto, quer dizer, o quarto é um quarto dessa quantidade. Não é isso? Torna-se 15, é 15. Então, nós estamos aqui na busca de quem é esse x. Muito bem. Então, como resolver isso no método da falsa posição com essa linguagem atual, algébrica? Então, o que os egípcios faziam? Eles pensavam num número qualquer, não é exatamente qualquer, mas não é inicialmente o número que vai, ao ser substituído aqui, vai dar 15. Então, é um número que, ao ser substituído aqui, dá um valor que não é 15. Então, ele não conhece o x, mas usa um número que normalmente é aquele que faz com que essa fração aqui fique um inteiro não fracionário, né? Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 4, 4 sobre 4 dá 1, e essa fração se reduz à unidade. Quer dizer, na realidade, esse inteiro que eu estou falando é a unidade. Então, vamos reformular. Nós temos que multiplicar por um número de modo que isso aqui fique aqui, por exemplo, nesse caso aqui particular, é melhor até a gente colocar aqui, nesse caso aqui particular, ele gera aqui o número 1, mas ele poderia estar gerando outro número inteiro, não fracionário, o 2, o 3, particularmente aqui, 4 vezes 1, porque é 1 quarto, 4 vezes 1 quarto sobre 4 dá 1. Então a gente vai multiplicar ou melhor, a gente vai tirar no x, que é exatamente o que a gente está querendo, a gente vai colocar 4. Então se eu colocar 4 mais aqui 1 quarto vezes 4, né, isso não vai dar 15, porque veja, 4 dividido por 4 dá 1, 4 mais 1 dá 5, então não deu 15. Então, o nosso x não é 4, não é verdade? Eu até aqui eu posso estar pensando dessa forma, olha, eu vou colocar o x em evidência e vou colocar aqui, ó, 1 mais 1 quarto, certo? Mais 1 quarto igual a 15. E aqui, o meu x, embora não é o x verdadeiro, eu estou substituindo o x0, ele vai ser isso aqui, 1 mais 1 quarto, que vai dar 5. Mas nós queremos que aqui, nesse resultado, dê 15. Então, o que eu vou fazer? Para que aqui fique 15, é preciso que eu multiplique aqui por 3. Certo? Então, ao multiplicar por 3, aqui vai ficar 15. E como isso é uma equação, eu tenho que multiplicar aqui, é uma balança, né? E para balancear, se eu multiplico aqui por 3, eu tenho que multiplicar o primeiro membro por 3.
Agora, fica claro que esse 3, que nós estamos obtendo aqui para dar 15, é exatamente o 15 que está aqui, ó, dividido pelo 5. Então, se eu pegar o 15 e dividir pelo 5, eu vou encontrar esse número, que multiplicado pelo 5 dá 15. Certo? A gente consegue ver aqui direto, mas veja, 15 dividido por 5 dá o 3. Então, nós vamos pegar e multiplicar o primeiro membro por 3, certo? E vamos pegar o segundo membro e multiplicar por 3. Então, veja que aqui deu 12 e no segundo membro deu 15. Então, o que ocorre? Se agora o meu x for 12, né, por conta desse trabalho proporcional, se aqui era 4, dava 5, quando é 12 dá 15. Então, a partir desse momento, nós conseguimos encontrar o valor de x como 15. Então, o procedimento da falsa posição, daí falso, é você atribuir um valor falso, né, que não vai dar o resultado aqui do segundo membro, e a partir de uma relação proporcional, se eu pegar esse carinha aqui, tá, e dividir por esse número que foi encontrado a partir do resultado falso, esse dividendo esse quociente, melhor, quociente 3, ele vai multiplicar os dois membros e faz com que eu encontre o valor desse x, certo? Quer dizer, o que os egípcios faziam, na realidade, eles não resolviam dessa forma. Eles colocavam o 4, né, seja o valor 4. Né? Ao colocar o valor 4, eles encontravam 5. Então, que número multiplicado por 5 dá 15? 3. E multiplicavam o 4 pelo 3 dá 12. Quer dizer, na realidade, eles faziam esse procedimento sem as letras, sem essas equações algébricas. Mas o procedimento era exatamente esse. Certo? Agora a gente vai para o segundo problema, que é o problema 24. Certo? Vamos ver aqui o problema 24 do papiro de Renzi. Então diz assim: uma quantidade desconhecida acrescida de sua sétima parte vale 19. Qual é esta quantidade? Então, gente, o problema ele tem o mesmo formato aqui do problema anterior, certo? Uma diferença que esse número aqui era o número primo. Aqui a gente consegue ver essa multiplicidade aqui do 5 e do 15. Então, nesse caso aqui, a gente vai mostrar que é uma situação, o processo é o mesmo, muda um pouquinho aqui, porque, veja só, o que ocorre. Uma quantidade desconhecida, certo? Acrescida de sua sétima parte, quer dizer, da sétima parte dessa quantidade desconhecida, vale 19. Então, ele quer exatamente o x. Então, da mesma forma, o problema consiste em nós multiplicarmos aqui. Vamos pensar como a gente fez ali. 1 mais 1/7 igual a 19. Então, se eu agora multiplicar aqui por 7, eu chego aqui ao inteiro 1, é o que eu quero. Então, eu vou, no lugar do x, colocar 7. Então, se eu colocar 7, eu vou ter 1 mais 1/7, que não é igual a 19. 7 vezes 1/7
aqui dá 1, não é isso? Porque 7 vezes 1, 7 sobre 7 dá 1, então você vai ter 7 mais 1 dá 8. Muito bem. Agora, se eu pegar esse 19, certo? Vamos pegar o 19 e dividir por 8. Dividir exatamente por esse número que a gente encontrou aqui, certo? Esse resultado não é o valor inteiro. Não há aqui, o 19 não é múltiplo de 8, então não gera valor inteiro. Então vamos deixar dessa forma. Até assim, é lógico, eu preciso dizer isso, nós estamos mostrando um processo, que é um processo usado pelos egípcios, certo? Para que nós possamos entender isso aí, mas havia uma grande complexidade nas frações, porque eles não representavam frações desse tipo, eles representavam as frações unitárias, onde o numerador, eles tinham tabelas de frações, onde essas frações, elas eram somente com o numerador 1. A única fração que o numerador ou era diferente, que não era chamado unitário, não tinha o numerador 1, era a fração 2/3. Então, todas essas frações aqui, elas eram escritas não dessa forma, elas eram escritas com uma adição de frações unitárias, certo? Que a gente vai, numa aula mais à frente, a gente vai mostrar procedimentos, né, que fazem com que você consiga escrever frações, né, que não sejam unitárias, numa adição de frações unitárias, né, para que a gente possa perceber como isso era feito lá no Egito. Mas nesse momento a gente vai deixar dessa forma, 19/8, certo? Então esse 19/8 aqui, veja, quando nós colocamos o 15 dividido por 5, nós encontramos o 3. Aí a gente multiplicou o 3 nessa equação, né, aqui, ó, quando ele coloca o 4, dá 5, aí multiplica por 3 para encontrar o x. Aqui, o que nós vamos fazer é pegar essa aqui, ó, que é o x0 era 7, e multiplicar por 19/8. Então nós vamos ter 19/8 vezes 7, certo? 1 mais 1/7 igual a 8 vezes 19/8. Veja que quando eu multipliquei 8 vezes 19/8, 8 corta com 8, simplifica, dá exatamente 19, que vai na busca do x que a gente quer, que aqui tem que dar 19. Certo? Então, nessa operação, o meu x, que é esse aqui, ó, ele vai ser o resultado disso aqui. Então, 7 vezes, o x vai ser 7 vezes 9, 63, 7 vezes 1, 7, e 6, 13. Então, 7/33, não é isso? Porque é uma fração. Então, 7 vezes 9, 63, 7 vezes 1, 7, 6, 13. O x aqui do nosso problema, né, vale 133/8. Nessa visão atual, sem escrever isso aqui numa adição de frações unitárias, né? A gente volta a dizer, o objetivo é mostrar o processo. Agora, é interessante a gente colocar o seguinte, veja, se você hoje tiver essa visão das equações lineares, uma equação do primeiro grau, veja o que acontece quando você tem assim, o AX igual a B. Então vamos imaginar que nós temos essa equação, certo? Que a gente sabe resolver. Mas pensando aqui no processo da falsa posição. Vamos entender que o meu x0, né, que eu estou aplicando aqui, que é falso, né, ao colocar nessa equação, ele gera um valor que não é o B, é o C. Foi assim que aconteceu, veja. Nós colocamos o 4 e gerou o 5, que é diferente do 15. Certo? Então, colocamos x0, gerou um C que é diferente do B, da equação inicial. Agora, se eu pegar agora essas duas equações e dividir, tipo assim, AX dividido por AX0, eu posso fazer isso?
igual a B sobre C, né, proporcionalmente, primeiro membro dividido pelo primeiro membro, segundo membro dividido pelo segundo membro, isso é possível quando você está trabalhando com equações lineares. Então esse A corta com A. E o meu X, né, que está aqui, ó, passa a ser o X0, que é o valor falso, multiplicado por B vezes o C, que é exatamente o que foi feito aqui. Veja, o nosso X, aqui, ó, olha só, o nosso X, certo? É o X0, que vai ser o 7, multiplicado por esse valor, que é o 19 aqui, que para a gente é o B, certo? Dividido pelo 8, que para a gente foi aquele valor quando você substituiu o X0, que é o C. Então, quando a gente fez esse trabalho aqui, a gente usou exatamente esse procedimento das equações do primeiro grau. Então, gente, nós mostramos nessa aula um método da falsa posição usado no Egito Antigo, aí em torno de 3.000, 2.000 anos antes de Cristo, de uma forma aritmética, onde havia todo um procedimento retórico, né, com argumentos escritos na linguagem deles, sem o uso dessa simbologia ou desse algebrismo que nós mostramos aqui, puramente aritmético. Gente, obrigado e até a próxima aula.